Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, eu vou abrir a Bíblia. Ela é um livro, mas ela é a vontade do Criador. Ela é a vontade do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Deus da nossa vida. O Deus que nos cura, nos salva, nos liberta, nos perdoa. O Deus que tudo faz. Bendito seja o teu nome. Ajuda-nos agora, Senhor. Ajuda a cada um aqui. Edifica essa casa, Senhor. Edifica esse lugar. E usa cada um que o Senhor quiser como instrumento teu. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Livro de Isaías, no seu capítulo 41, a partir do verso 8. E aqui é tremendo nós vermos e estudarmos sobre o caminho da fé. Mesmo que nós possamos viver tempos difíceis, os seguidores de Jesus Cristo, eles ainda podem escolher: ou vou andar na fé, ou eu vou andar no medo. Você vai escolher. O apóstolo Paulo, um homem que temia a Deus, mas ele não sabia como seguir a Deus. Ele não sabia o que era adorar a Deus. Mas era um homem que tinha consciência das coisas de Deus. Ele defendia as leis de Moisés, porque foram dadas por Deus. E ali era a base de todas as coisas. Então eles não queriam qualquer outra seita. E ele começa a perseguir aqueles que amavam a Jesus. E Jesus traz uma mensagem difícil. Simples, mas difícil. Talvez a gente fale: não, Jesus veio me dar um monte de promessa. Irmãos, para com isso. Larga de ser vagabundo, vai trabalhar, vai prosperar, porque você vai conquistar. Porque Deus disse que tudo que você se propuser fazendo, crendo, você vai conquistar. A palavra que ele trouxe, que Jesus trouxe, é: amai-vos uns aos outros. Não é fácil. Amar quem te persegue? Não é fácil. Amar teu inimigo? Não é fácil. Se tudo se resolve no amor, e se tudo se resolve no amai-vos uns aos outros, se todos seguissem esse mandamento, o mundo seria em paz. Porque haveria respeito. Amar. Amar é respeitar. Respeita. Essa é a mensagem que ele trouxe. De repente, esse homem começa a perseguir os cristãos. E ele pega um deles para matá-lo com pedras. E esse homem, enquanto está sendo apedrejado, ele não fez nada, ele não matou ninguém, ele não tinha roubado, ele não fez nada, ele só amou a Jesus. E por causa disso ele estava sendo apedrejado. Então, a ordem que os judeus tinham era: negue. Nós ouvimos a oração aqui: aceite. Eles tinham uma mensagem também: negue-se. Negue-se, negue a Jesus. Negue isso.
O mundo tem feito isso de um momento sutil. E não é só o mundo, eu estou falando aqui exatamente, e talvez exatamente no meio dessa plateia de Deus, que Ele escolheu, não fui eu. Tem gente já pensando o contrário. Por que não me chamou? Eu sou colocado de lado mesmo. Você está deixando dentro da igreja, num lugar de adoração, Satanás, por algo no teu coração. Quando a oração foi, sinta a presença. E ele procura as pessoas para matar. Ele matou muita gente. Ele machucou muita gente. Ele acabou com muitas famílias. Ele era uma pessoa que todos odiavam. E de repente, ele vem para uma cidade, a Bíblia diz que está vindo para uma cidade para pegar os cristãos ali. Ele tem um encontro com Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele: por que você está me perseguindo? Jesus não perguntou para ele: por que você está fazendo isso? Não, por que você está me perseguindo? Ouça, igreja, se o mal quer te machucar, ele não quer te machucar, ele quer machucar Deus. E Deus disse assim: eu comprei você, se você se deixou comprar. Se você aceitou a oração de dizer: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E naquele momento a Bíblia diz que ele está sendo apedrejado e ele está vendo os céus abertos. Devia ter muita dor ali, mas ele não estava sentindo. Mas ele diz assim: eu perdoo o que estão fazendo comigo. Exatamente naquela hora, aquele homem que estava morrendo tira da mão do diabo. Irmãos, não perca essa semana, porque eu convidei um homem para dar uma aula, e ele vai falar sobre essas coisas. Você vai ter muita resposta para a tua vida. Você vai ver que coisa tremenda vai ser o seminário. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tira da mão do diabo a legalidade do que Deus ia fazer com a vida de Saulo. Eu perdoo você. A maior coisa que Deus deixou. O próprio Jesus, enquanto estava partindo, entregando o Espírito na mão de Deus, porque ele recebeu dele, disse: Pai, perdoa. Eu perdoo eles, eu quero que o Senhor também perdoe eles. Naquela hora, as trevas rangem os dentes, porque tirou a legalidade de poder complicar alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, nesses tempos que vamos viver, ou você escolhe viver por fé, ou você vai viver com medo. Não tem como. O nosso relacionamento com Deus, como diz aqui nesse livro de Isaías, nos fortalece para enfrentar as dificuldades. Elas virão, mas com Deus se salta muralhas. E ele diz ali no capítulo 41 de Isaías, a partir do verso 8:
Mas tu, ó Israel, a escolha que ele faz. Tu, Jacó, a quem eu elegi, desde Abraão, meu amigo. Jesus disse assim: eu não vou chamá-los mais de servos, eu vou chamar você de amigo. Irmãos, as pessoas estão ficando doentes, porque elas não têm amigos. Pensa bem, que amigo você tem? Quem é teu amigo? Sem contar que é Jesus o teu verdadeiro amigo, mas aqui nessa terra, quem é teu amigo? Amigo a Bíblia diz que é uma pessoa tão chegada que vira até um irmão, não é? Ou é mais até chegado que o irmão, porque com o irmão você ainda briga, mas com o amigo você pode conversar com ele. Ele não vai pisar em você. Ele vai te ajudar. Ele não precisa andar colado com você, mas o momento que você precisa, ele está lá. Será que você tem esse amigo? Será que tem? Verdadeiro amigo. As pessoas estão ficando doentes porque não têm mais amigos. Estão vivendo mais. O que adianta viver mais se não tem amigos? Nem os próprios parentes são amigos. E Jesus quer ser amigo, esse amigo. Esse amigo, sabe, de você conversar, abrir teu coração, falar: olha, está acontecendo isso, ele não vai pisar, não vai te machucar, ele vai te ajudar. Amigo. Talvez, será que os filhos ou as filhas são amigos? Será que você tem a liberdade de conversar qualquer assunto e não vai ser massacrado ou pisado? Elegi os Abraãos, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra. Olha a escolha de Deus. Olha a escolha de Deus. Jesus diz: não foi você que me escolheu. Eu te escolhi. Se você não entender isso, você vai querer barganhar com Deus. Eu te escolhi. A quem te tomei da extremidade da terra, chamei os seus cantos mais remotos. A quem eu disse: tu és meu servo. Eu te escolhi, eu não te rejeitei. E ele diz assim: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não fique assombrado, porque eu sou o teu Deus. Uau! Ele não está dizendo que nós não vamos ter esses momentos, irmão. Nós somos seres pó. Todo sentimental. Porque eu sou o teu Deus. Ele me diz mais, há um ponto e vírgula aí. Eu te fortaleço. Sente isso nessa manhã, meu irmão. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel.
Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contenderem contigo perecerão. Irmão, sabe que Deus está falando aqui? Está falando de Israel. Deixe Israel quieto, que não tem problema nenhum. Agora, se você mexer lá, ou o país que mexer lá, a Bíblia garante que é uma pedra. Quem essa pedra cair, vai ser esmagado. Por que mexem com ele? Deixa ele quieto. Então você vê que as pessoas não aceitam a vontade de Deus. Cada um vive como quer, cada um faz o que quer. E diz mais: aos que pelejarem, verso 12, aos que pelejarem contra ti, buscá-lo-ás, porém não vai achar. Serão reduzidos. Irmãos, as notícias estão aí. Ou precisa passar alguma coisa aqui? E serão o quê? E nada, e a coisa nenhuma de valor, os que fazem guerra contra ti. Porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita. E Ele diz assim: olha o que é um amigo. Não temos. Eu te ajudo. Não temas, eu vou te ajudar. Oh, glória a Deus. Irmãos, não tem como. No livro de Filipenses 4:19, ele diz assim: o meu Deus vai suprir todas as necessidades de vocês de acordo com o quê? As suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Irmão, esse é um texto isolado. Por quê? Porque se você ler o contexto todo, foi o único lugar que se levantou para ajudar o ministério do apóstolo Paulo. Uma das menores cidades, uma das menores igrejas, aquela que você olha assim e diz: ah, dali não vai sair nada. Louvado seja o nome do Senhor. Se você entender isso, e pelo menos nesses meses de junho, junho já passou, mas julho, agosto, e você fizer não estou falando voto, vai fazer um propósito com você mesmo. Não, deixa Deus fora disso. Eu vou ajudar. Não importa, o valor é o que menos importa. O que importa é a tua tomada de decisão. O valor não importa. Ajudar a construção daquela praça no Vale da Bênção, de Israel. Irmãos, não tem como. Você vai lá, e deve ir, é um lugar gostoso, você passa o dia inteiro, você passa um dia diferente, você ora, tem um lugar para você almoçar, se você quiser dormir, você dorme, tem dormitórios, mas ali faz parte de todo um processo, de todo um contexto. Mas a praça está sendo construída justamente no caminho que leva ao centro de oração. Que estratégia! Louvado seja o nome do Senhor.
Começa a fazer isso. Pega esse mês. Você vai ver quantas coisas vão acontecer na sua vida, nas suas finanças. Porque é uma promessa de Deus. Aqueles que orarem, abençoarem a minha terra, serão abençoados. Faça isso. Não tem valor. O valor pouco importa. Importa que você vai lá e diz: eu contribuí. Eu coloquei minha mão na coluna. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando começamos a reformar este setor, todo esse templo, não sei quantos viram, mas isso aqui ficou arrebentado. Não sei se chegaram a ver. E as pessoas olhavam então tudo aquilo, cadeiras todas empilhadas num canto. Eu não lembro, quando foi a epidemia que deu? Foi 2020? 19, começou 2020. 2020. Foi a única vez que eu também fiz o negócio da live, né? Fiz uma live, faz que nesse canto aqui, ó. O púlpito estava lotado com as cadeiras, o resto estava tudo detonado. E nós estávamos conversando ali. Você olhava para aquilo e falava: meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que não vai ser isso? Eu não estava preocupado com isso. Também não estava preocupado quando ia ficar pronto. Vai ficar pronto quando ficar pronto. Não é legal isso? Pense isso com você. Quando vai ficar pronto? Quando ficar pronto. Amém? Mas eu já olhava aquilo lá pronto, aquela coisa fazendo e tal, e, né, acertar a tela, acertar as coisas. Não sabíamos nada, não sabíamos nem que equipamento, eu não sabia nada, eu só sabia que ia sair. E quando ficou pronto, quanto tempo nós fizemos isso, pastor? Viemos louvar aqui. Quase um ano? É isso mesmo. E cada vez que vimos louvar, tinha um ofertório aqui, Só que aqui ele tem um outro nome, porque ele é todo... também deve ser isso, né? Ele é todo assim, cheio de lados. E ele ficava aqui. Cada vez que terminávamos o culto, tal, eu colocava ali também uma oferta de gratidão. Eu falei: ele só vamos abrir ele quando estiver pronto para começar a usar. Foi tremendo, né? O povo todo louvando e ninguém, ou um ou outro, o pessoal da mídia e tal, ali nas cadeiras. Nós estávamos dando louvor a Deus. A Bíblia diz que Davi instituiu o louvor na casa do Senhor. Então, muitas vezes eles estavam louvando e não tinha ninguém. Porque eles não estavam louvando para o povo, eles estavam cantando para Deus. Você vem louvar para Deus. Se você é desafinado ou não, isso é um problema de Deus. Porque lá o louvor chega diferente. Sabe? O louvor chega diferente. Pastor amigo do Rio de Janeiro, trabalhamos junto no grupo da Adonep. Ele não gostava de oração alta. E a esposa dele avivou. A mulher já fala alto, avivada ainda em oração, coisa pegava fogo. E ela trazia as amigas em casa e todos para orar. Ele detestava aquilo.
um advogado muito importante lá no Rio. Então, um homem crente, ia à igreja. Então ele ia à igreja, sentava na cadeira e fazia parte daquela cadeira, mas ele não era convertido. E brigava com a esposa e dizia: você fica com esse barulhão todo aqui, pô, eu quero chegar em casa ter sossego. Ela falou: então põe uma TV no quarto, vá para lá. Então ele entrava e ia para o quarto. E as mulheres se reuniam na sala e oravam em línguas. E aquilo começa a crescer. Você sabe que a oração é assim, não é, pastor? Você começa a orar, aquilo começa a crescer. E é um barulhão que não é mole. E cada vez ele chegava em casa nervoso, já não cumprimentava ninguém, não olhava para ninguém, ia para o quarto. Um belo dia teve um infarte de Deus. Quer que eu peça isso para você hoje? Não? É um bom momento para você se converter. Ele teve um no quarto. Esses que é fulminante, que vem com aquela dor que você não tem força para chamar ninguém. Agarrava o travesseiro, aquela dor no peito. Mas Deus está no controle. Eu posso não estar vendo, ou você, mas Deus está vendo. Ele diz a uma das mulheres que estava orando, ela para de orar, vai para a esposa e diz assim: precisamos ir agora para o quarto. Seu marido está morrendo. E foram. Não, esse foi do cavalo. Depois eu conto desse. Esse foi violento. Esse é um milagre de Deus, meu amigo. Um dia eu trago eles aqui para pregar. Porque são pastores que vêm e não cobram. Eles vêm dividir o que Deus tem feito na vida deles. E aí, não deu tempo. O infarto foi fulminante. Aquelas mulheres se reuniram em volta daquele homem. Sabe, irmãos, na hora do desespero, quando a coisa aperta, você vai chamar o SAMU. Sim ou não? Mas quando você está em oração, você não vai chamar o SAMU, você vai chamar o Criador para entrar em ação. O que adianta ali? Ali já não tinha mais jeito. Pegaram, disse, pegue na cabeça. Umas foram para a cabeça, outras pegaram na mão, outras pegaram no joelho, outras pegaram no pé. E a líder ali disse: línguas, vamos embora. Não para, não para. E começaram a orar em línguas, e orar em línguas, e orar em línguas, em cima de um cara que tinha acabado de ter um infarto fulminante. E ele conta que naquela hora, um anjo se apresenta a ele. Ele sai do corpo. E ele vê o corpo dele ali, e as mulheres orando em cima. O anjo não perde tempo com ele, pega, vem cá, vem comigo. Segura no meu cinturão e vamos ao Senhor. E diz ele que foi para um lugar calmo, tranquilo. Lugar de paz. Alguns chegam a ver flores, ver túnel, ver um monte de coisa. Ele só viu que realmente estava num lugar tranquilo. E de repente o anjo o manda esperar, ele vai se apresentar o anjo ao Senhor, e ele presta reverência ao Senhor, e o Senhor conversa algo com ele.
E o anjo vai até ele e diz: venha cá. O Senhor quer falar com você. E o Senhor diz a ele: você vai voltar. Você precisa voltar. Eu não tenho como te segurar aqui. Ele diz: mas Senhor, eu estou me sentindo tão bem, é outra coisa. Venha cá. Então o Senhor passa a mão e ele consegue ver as mulheres que ele chamava de malucas. Será que vocês precisam orar tão alto? Será que vocês precisam ficar falando essas coisas que ninguém entende? E ele disse: são minhas filhas. Mas eu quero que você ouça como as orações chegam aqui. Elas orando em língua. No céu chegava: Senhor, tem misericórdia. Pai, ajuda. Senhor, socorro. Ajuda teu filho. Senhor, nós precisamos que ele levante. Não leve-o agora. E ali era línguas. Ele disse: eu não posso te segurar aqui. Você vai voltar. Porque minhas filhas intercederam por você. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai anunciar tudo o que você passou de experiência na tua vida. Hoje ele é só um pastor. Ele deixou, não é mais advogado. Ele disse: agora eu vou só servir a Deus. Depois de uma experiência dessa, não tem como você voltar a trabalhar. Sabe, irmãos, então você pode cantar. Não tenha medo de soltar a tua voz, não. Parece aquele marreco, não importa. Lá chega com um som afinado, tremendo, bonito. Deus se agrada, porque você não está cantando para o irmão que está do lado. O irmão do lado pode estar até... Pô, esse cara está me irritando. Porque com essa voz ardida aí... Mude de lugar. Simples. Mas cante. Você está cantando para Ele. Para o Criador. E o Criador, nada, entenda isso, nada que é imperfeito chega diante dele. Qualquer coisa que vá para o Criador é transformado. E chega de uma maneira tremenda. Você vem para louvar. Sabe, às vezes até acanhado. Não, meu irmão, cante. Abra a tua boca. Glorifique a Deus. Dê glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo, eu não faço isso porque, sabe, eu não sei o que vão pensar de mim. Meu irmão, o único que subiu no Calvário chama-se Jesus. Nem eu subi no Calvário por você e nem vou subir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Então, ele está dizendo assim, lá em Filipenses 4,19, o meu Deus vai suprir todas as coisas. Sabe, o medo não se encaixa nos filhos de Deus. Não tem como, irmãos. Se nós pegarmos aqui Isaías, nós estamos lendo no 41, no verso 10, lá está dizendo, não temas, estou com você, não tenha medo, eu vou segurar você pela mão. Essa mesma palavra, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de domínio próprio. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O medo, irmãos,
ele afeta. Ele afeta a pessoa de muitas maneiras diferentes. Provoca confusão. Uma pessoa medrosa não sabe tomar decisões, não sabe fazer nada. Fica com medo. O medo paralisa você. Não vai tomar, vai ser um indeciso. Quantos, às vezes eu pergunto, e aí, irmãos? Está pronto para a obra de Deus? Estou orando. Mas, meu irmão, você está fazendo mais de 10 anos. Sabe, o medo te impede de você realizar a obra de Deus. Se tivesse medo, irmãos, para enfrentar todas as experiências que Deus permitiu que eu passasse, eu não iria saber nada de Deus. Nada. O medo, ele danifica a tua confiança. A pessoa assustada, ela é insegura. Ela é incompetente. Ela duvida que vai ter a vitória. É uma pessoa medrosa. Tem medo de se aventurar, tem medo de se arriscar. Ela afeta relacionamentos. Porque tem medo. Tem medo de ter amizade. Não vou ter amizade porque a pessoa pode fazer isso, pode me machucar. Ou então um dia namorou e não foi feliz na escolha, né? Tem gente que tem mão podre mesmo, então não vai se aventurar em mais nada serve. Porque tem medo, não consegue se relacionar. Às vezes vai levar a pessoa a começar a usar drogas, remédios, um monte de coisa, porque tem medo. Eu não creio que Jesus queira a gente com medo. O que vocês acham, pastor? Eu não creio. De jeito nenhum. No livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 31, Jesus ele deu aos seguidores dele uma coisa tremenda, que não precisava se preocupar com nada. Por que se preocupar? Quando o Senhor me chama para a obra, e eu disse, Senhor, mas como eu vou viver? O que eu vou fazer? Ou como é que eu vou sustentar minha família? Ele disse, você acha que você sustenta a tua família? Eu falei, sim, Senhor. E se amanhã você estiver morto? Ele falou, estou ferrado. Eu falei, tua família não vai ter nada. Não vai ter nada. E se amanhã um dos parceiros chega e fala assim, olha, acabou, eu estou indo embora, fui, tchau. E aí, quem garante alguma coisa? Amém? Ele diz assim nesse texto, portanto, não se preocupem, dizendo, o que eu vou comer? Ou, o que vamos beber? O que eu vou vestir? Você já reparou que a gente trabalha para isso? Não, irmãos, por favor, pensa comigo. A gente trabalha, você trabalha o tempo todo. No final do mês, você vai receber lá o que você tem que receber. E o que você vai fazer? Pagar o boleto, não é? Vai ao mercado,
De vez de ir ao mercado louvando a Deus, dizendo: Senhor, glórias ao teu nome, tu és poderoso, tu és tremendo. A palavra diz que nós o colocarmos as mãos, vai prosperar. Você começa a falar: aumentou, está caro. Às vezes o marido pergunta para a esposa: não trouxe mais uma bolachinha? Male dele para trazer uma. Se contenta com isso. De vez de falar a verdade, fala assim: o senhor me perdoa, marido. Põe a mão na minha cabeça, me abençoa. Eu tive medo de comprar duas. De faltar para comprar outra coisa. Pelo amor de Deus. Irmãos, no começo do avivamento, o país estava terrível. Eu oro para que nós não entremos nisso. Você não tinha segurança com nada. Nós estamos quase caminhando para isso. Uma hora está um negócio, outra hora está isso, outra hora está aquele outro negócio. Daqui a pouco é uma lei, aí outro acordo. Daqui a pouco é um negócio. Está uma loucura. O mundo está maluco. E aí tinha lá a maquininha, ela já vinha presa no carrinho, que é para ninguém também roubar, porque roubava até aquilo. E aí eu ia com a lista fazendo a conta. Falei: ih, Deus, não vai dar. O dinheiro já acabou. Ele falou: Reinaldo, mas o que você quer de mim? Ele dizia: o que você quer de mim? Nessa manhã o Espírito de Deus está perguntando para você: o que você quer de mim? Eu dizia: Senhor, mas o dinheiro acabou. Pelas minhas contas aqui. Ele dizia: bom, pelas minhas está sobrando. Agora depende de quem? Homem de Deus e mulher de Deus. Depende de Deus? Não, ele disse assim: tudo que você se propuser a fazer, crendo, vai prosperar. Agora, como é nessa cabeça que foi formada pelos seus pais, que foi formado pelos avós, que foi formado pelos vizinhos. Quem mais, pastor? Os tios, escola. Quem mais? Religiosidade. Como você vai mudar isso? Se está dizendo: passa lá que eu vou multiplicar. E aí você vai ter que ir para o caixa. Suas pernas começam a travar. Porque o medo trava você. E aí você começa a entrar na incerteza. E se não der, com Deus não tem em si. Ou você ou você é. Não tem esse negócio, andar com o Todo-Poderoso. Eu ia para o caixa. E tinha vezes que eu chegava lá, dava meia volta, eu falei: Senhor, não estou pronto. Ele falou: se você não está pronto, então leve a metade. Mas um dia eu me atrevi a crer. Falei: não, se Deus quer algo comigo, está fazendo algo comigo, eu tenho que entrar no mundo sobrenatural, eu tenho que aprender a viver com Deus. Meu irmão, eu não estou te falando coisa que eu li no livro, não. Estou te falando experiência de vida, viu, mané? Eu vivi isso. Comprei todas as coisas. Falei: vou levar até um pouquinho mais. Nem mexi na maquininha. Porque se você mexer na maquininha, você vai fazer a mesma burrada que fez Davi. Foi contar ao povo. E ele tinha que confiar em Deus. Por causa daquela coisa. Sabe qual foi vocês ouviram, já leram aquela passagem de Moisés, quando Deus quis dar água ao povo? O que ele falou para Moisés? Fala a rocha, não foi? Alguém tem esse texto aí? Ô mídia, põe esse texto aí.
A hora que ele vai lá na rocha, lá, parece que ele bate na rocha, é isso? É isso? É isso, Sibeli? 16 horas de Bíblia por dia, é isso? O que aconteceu? Saiu água ou não? Saiu porque Deus não mente. Ele disse, eu vou dar água. E o que aconteceu? Moisés o quê? Levantou a mão, feriu a rocha. Deus mandou fazer isso? Não. E o que mais? Por que ele fez isso? Ele estava bravo? O 10, qual que é? O verso 10 ou o verso 12? É o 10, põe o 10. Tem o 10? 10. O que tem 10? Você acha que Deus deu uma conversa nele, deu uma pegada nele, porque ele bateu na rocha só? Não, meu irmão, por favor, venha no seminário, tá? Vamos aprender a estudar o detalhe da Bíblia. O que está escrito lá? Moisés, Arão, reuniram o povo, não foi? Diante da rocha. E ele diz o que agora? Me ouve, rebeldes. Espera, rebeldes não, é povo de Deus. Primeiro erro. Segunda, o que ele disse? Porventura, faremos. Ah, mané, é Deus que faz, não você. Aprenda isso. Ele se pôs no lugar de Deus. Faremos. Você não vai fazer nada. Quem ia fazer é Deus. Você só tinha que tocar a rocha. Você só tinha que confiar. Mas nós queremos desafiar Deus. Você não sabe onde está se metendo. Foi o que Deus falou para mim. Como você pode entrar nas coisas grandes que eu quero te dar, se você não confia nem nas pequenas? Você acha que esse dinheiro que você trouxe não vai dar para pagar o que você está passando no caixa? Porque você confiou mais na maquininha? Na lógica? Aquele dia eu disse, eu vou pôr tudo no carrinho e eu vou passar. E fui. E a turma passando ali. E eu vou empacotando. Fechou a conta. Eu tinha o dinheiro no bolso, mas eu, mais ou menos, você sabe quanto custa as coisas? Eu falei, meu Deus, vai sobrar? Eu pensei, eu acho que ele errou na conta. Não vou falar nada. Vou ficar quieto. Passei as coisas. Falei, meu Deus. Aquilo me deixou assim. Chegou no outro mês, eu falei, eu vou fazer uma lista maior ainda. Passei, sobrou. O Deus da multiplicação multiplica tudo. Mas você nunca vai entender o milagre. O milagre se vive. O milagre não se explica. E aí ele disse para mim, por que você não faz isso com o seu... Era naquele tempo esse negócio de botijão. Ainda vende botijão? Encanaram tudo. Está tudo encanado agora. Ele falou, faça isso com o seu bujão. Toda hora tinha que trocar o bujão. O bujão começa a durar 1, 2, 3, 4 meses. Ele falou, por que não faz isso com a sua água? Põe a mão no cano e abençoa. Põe a mão na coluna e abençoa. Faço parte dessa coluna. Faço parte dessa casa.
Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Deus começa a pôr os melhores médicos que precisava. E as coisas começaram a acontecer. Deus quer isso. Salomão, Deus é o mesmo, irmãos. Deus não fez uma coisa com uma pessoa. Ele faz com todos que confiam nele. Salomão vai ser agora rei. Irmãos, quando você estuda a história desse homem de Deus, fizeram tanta coisa para que ele não fosse rei. Irmãos quiseram suborná-lo, quiseram matá-lo, mas Deus disse: quem será rei é Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus diz que é você que vai fazer a obra, é você. Ninguém tira. Ninguém tira aquilo que Deus tem preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Será que você consegue entender isso, meu irmão? Oh, poderoso é o Senhor. Ficamos preocupados, o que vamos fazer, o que vamos, né? Voltamos lá para Mateus no capítulo 6, verso 31. O que eu vou fazer? Ou o que eu vou beber? No 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa. Deus sabe o que você precisa. E você só precisa confiar. E ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. E o que mais? Quantas coisas? Mas todas. Eu quero que você pense nessa todas para você. Todas serão acrescentadas. O que você precisa viver, o que precisa acontecer, Ele vai fazer tudo. As circunstâncias vão colaborar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não pode ter sombra de dúvida, irmãos, nenhuma. A Bíblia diz ainda lá no livro de Romanos, qual será esse caminho da fé, né? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, as decepções podem ser que elas venham, mas elas não podem ter o poder de desanimar a gente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe, temos que ler isso, colocar isso dentro de nós, fazer isso chegar dentro do nosso coração. Decorar mesmo. Fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Termino no Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o quê? O seu trono nos céus. E o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19. Leia esse salmo. Decore ele. Os céus já estão estabelecidos todas as coisas. O Senhor tem um reino. O seu reino domina sobre tudo. Quantos aceitam? Presta atenção no que eu quero falar, não venha de bobeira aqui.
Quantos aceitam um desafio de Deus? Mas o que é isso? Pô, vamos pegar Moisés, um deles. Depois você pode me ajudar com outros. Moisés foi para um lugar, para uma região, saiu correndo, foi embora. Ele estava com medo. Ele não conseguiu, não ia conseguir enfrentar as coisas. Nunca o faraó falou para ele, vou matá-lo. Ele que achou que ia ser morto, ser preso. Ele esqueceu da posição que ele estava. Queira ou não queira, ele era um filho dele. Mas ele preferiu fugir. Deus deixou. Você está dentro do espaço sim ou não? Quer fazer? Quer correr? Corre. Não quer aceitar? Não aceite. Isso é um problema seu. Chorei muito diante de Deus. Situações difíceis, família para resolver, o país passando uma perenga violenta, eu não sabia o que fazer, eu não tinha alguém que me aconselhava, eu não tinha mentor. Quem não tem mentor, quem não tem um conselheiro, está à toa. E eu ficava apavorado. E Deus levantou um na minha vida, e a única coisa que Ele falava para mim era, creia. Deus não mente, creia. Mas só isso? Não precisa mais nada não, creia. Deus não mente. Põe em prática o que está escrito, Reinaldo. Mas como você vai pôr em prática, irmãos, aquilo tudo que te enfiaram dentro da tua cabeça? Sabe aquelas coisas nojentas que ensinaram para a gente? Chove, cobriu o espelho, porque tinha raio. Nunca entendi o porquê disso, mas eles faziam isso. Estava na casa da minha avó, maior chuva, tudo quanto era espelho coberto. Está andando na rua, tem uma escada, desvia. Ué, por que você não passou embaixo? Não tem ninguém subindo? Não sei. Sapato virado, você ia ali. Você ainda faz isso hoje? Não? Essa organização? É organização. Está certo. O pessoal arruma sempre, mas não é fácil tirar esse negócio, irmãos. Essa aí, verdade. Comi a manga, queria te oferecerem leite. Você não posso. Comeu, tem que ficar fedido, sei lá até que hora, não toma banho. Vai vendo, manda mais aí, eu sei que você faz essas coisas ainda. Manda mais aí. Tem mais material? Você também tem, você tem um monte, hein? Você tem cara que tem, não tem cara que tem um monte. Como você vai mudar isso? Se a lógica diz que você tem que trabalhar para sustentar. Mas é Deus que te dá o dia, um dia de por vez. E quando te dá 365, quem ganha a festa? É Deus? Não. Não é a gente? Quem ganha o presente? Deus te deu 365 dias. Quem ganha o presente? Então, aniversário é o maior roubo de comemoração. Não porque você completou, porque você esqueceu que quem deu 365 dias foi Deus. Faça um culto.
Quer fazer uma festa? Mas faça um culto. Faça um culto de ação de graça. Dê uma oferta de gratidão. Amém? Vou dar uma oferta de gratidão pela minha vida, ou pelo nosso casamento, ou seja lá o que for. Como vai tirar isso tudo da cabeça, irmãos? E Deus está falando assim, você só precisa crer. E aí está lá Moisés. Moisés teve medo, fugiu, foi para uma terra distante, conheceu uma jovem, filha do sacerdote, casa, tem uma família, o sogro tem o rebanho dele, e ele estava trabalhando para quem? Para o sogro. Agora, eu pergunto para essa amada, poderosa igreja, não aqueles que são... Não é semelhante a nós hoje? Por favor, acompanhe comigo a jornada de Moisés. Moisés acordava cedinho. Quem cuidou de ovelha aqui? Quem cuida de ovelha aí? Que hora que tem que começar? Geraldo já cuida de ovelha? Não? Eu acho que tem que levantar cedo, não tem? Levanta cedo? Muito bem. Aí levanta cedo e ele veste aquela roupa para cuidar de ovelha. Agora, eu e você, nós levantamos cedo. Alguns tomam banho, outros não. É costume, isso aí, cada um é costume. E depois disso, você veste a sua roupa do quê? De trabalho. Tem alguma diferença até agora? Não. Pegava o bastão dele e você pega o seu. Alguns pegam a bengala, porque está precisando, outros pegam o andador, outros pegam as coisas, ou pegam o carro, pegou seu bastão. E no final do mês, o sogro dava o quê? Um salário para ele. Mudou alguma coisa até hoje, irmãos? Então nós somos os Moisés de hoje. Por isso eu estou hoje acendendo uma sarça ardente aqui. Um dia Deus falou, deixa eu falar com ele. Eu acho que ele está pronto. Ele sabia que estava pronto? Você sabe que está pronto? Não. Talvez você não saiba nem o que vai fazer hoje. Talvez você não saiba nem onde vai almoçar. Talvez nem saiba se vai me convidar para pagar um almoço. Porque dos meus irmãos aqui, pastores, eu tenho esperado e está difícil. Estou orando bastante, peço que a igreja me ajude nisso. A intercessão está muito fraca, hein? Porque nenhum deles, nada. Olha lá. Está vendo? Agora tem sempre o anjo que alerta, né? Amém? Então, irmãos, Deus chama ele. Como ele chamou? Algo lhe chamou a atenção. Algo lhe chamou a atenção, meu irmão. Aí ele vai até a sarça. E quando ele vai chegando na sarça, o que Deus fala para ele? Tira a sandália. Tira a sandália. Tira naquilo que você confia. Pisa no chão. Pisa no mesmo chão que eu estou acendendo o meu fogo. Pisa no mesmo chão com a minha presença. A oração de hoje foi essa. Deus está aqui. E Deus gosta de desafios.
Eu quero que você vá ao Egito. Deus, você entende que Deus não entrou em detalhes? Eu quero que você vá ao Egito e tire meu povo de lá. E aí ele começa a fazer uma série de coisas tal, e Deus precisa trabalhar com ele para tirar tudo aquilo que ele lá no Egito aprendeu, e depois pegou mais costumes lá com o sogro. Precisava tirar tudo isso. Falou, bom, quer um sinal? Você entende que a gente sempre quer sinal? Irmãos, quer maior sinal do que a palavra de Deus está te prometendo, e você só precisa crer. Fé é uma coisa que não dá para se explicar. Você tem que viver ela. Você só precisa crer. Sabe, irmão, já passei por isso. Já tive do lado já na igreja, achando que o pastor não parava de falar, eu já estava cansado, e eu queria ir embora, e o homem não parava de falar. Mal sabia que um Deus ia me pegar. Mas ele também precisou de um sinal comigo. Infelizmente, a gente é muito fraco. A gente precisa de sinais, precisa de acordos, precisa de um monte de coisa para poder crer. Totalmente crer. E um dia eu estou em casa sozinho, cansado. Sabe, irmãos, já sei o que é isso. Sem condições, sem um norte, uma perspectiva, não sabendo como ia resolver os problemas, as coisas, cansado de tanta luta, tanta enfermidade, tantas coisas. Eu ia na igreja, mas eu era apenas alguém que ia na igreja para sentar na cadeira. Aquela cadeira fazia parte de mim e eu parte daquela cadeira, mais nada. Eu não ia para adorar a Deus, para glorificar a Deus e saltar na presença de Deus e tudo que Ele ia fazer. E eu estava sozinho em casa, cansado, disse, Deus, estou tão cansado. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei resolver as questões, eu não sei nada. Eu estou desanimado. Eu estou cansado. Eu leio tantas coisas na sua palavra, mas eu não estou vendo acontecer na minha vida. Porque eu só estava lendo a letra. Eu não estava vivendo a vontade. Há uma diferença. Viver a vontade de Deus ou só viver a letra. E aí eu estava encostado na mesa da minha sala. De repente as minhas pernas fraquejou. E eu, conforme eu caí, eu me segurei na mesa. Falei, meu Deus. Aí eu comecei a ficar apavorado. Falei, o que está acontecendo comigo? Minhas mãos começaram a perder a força de segurar na mesa. E aí, caí de frente. Falei, eu estou tendo alguma coisa, eu estou tendo um infarto. Eu estou ficando doente, eu vou morrer e não tem ninguém aqui para me ajudar. Eu não tenho ninguém para pedir socorro. E de repente, algo veio sobre as minhas costas e pousou. A paz que excede todo entendimento guardará. De repente eu comecei a sentir paz. Eu não tive mais medo.
Eu não precisava gritar. Eu disse, Deus, é o Senhor? Não ouviu nenhuma voz, nada. Eu vou voltar a ficar em pé, eu vou voltar a andar. Nada. De repente, as minhas mãos eu comecei a sentir as mãos novamente. Meus braços, voltou a força, a perna. Levantei-me segurando na mesa. Falei, Deus, que é isso? O que aconteceu comigo? Eu não estava mais preocupado. Eu não estava mais reclamando. Eu fiquei quieto. Não contei a ninguém. Eu falei, eu não vou contar. Vão falar um monte de coisa para mim. Vou deixar quieto. Passa-se os dias. Vou para uma reunião. 2.000 pessoas ali dentro, eu em pé. Bem no cantinho, no fundo. Sempre ficava no fundo. E o homem de Deus disse, quero orar por você. Você quer? Eu senti que aquele dedo esticou tanto na minha cara. Eu falei, é comigo. Eu vou lá. Mas era tanta gente indo e eu fui me encostando e as pessoas vinham pulando, vinham se alegrando. Eu estava apavorado. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que é isso. E eu fui. E de repente veio uma pessoa e disse assim para mim, Deus pediu para orar por você. Se pôs na minha frente. Disse, está bem. Abaixei minha cabeça, mas ele não orava. Eu não fazia nada. Veio uma outra pessoa aqui do meu lado, falou assim, Deus falou para orar por você. Eu também, ficou do lado. Também não orava. Ninguém fazia nada, ninguém punha a mão em mim. Aí veio uma outra pessoa e disse, Deus falou para orar por você. E ficou do outro lado. E eu fiquei sem graça, porque agora eu tenho um cara na minha frente e eu nem olhava para ele. O outro do lado aqui. E eles olhando para mim. Eu falei, pô, você podia pelo menos fechar o olho. Aí veio um amigo meu, que me levou naquela reunião. E disse, Reinaldo, Deus me pôs para orar por você. Eu falei, olha, só sobrou aí atrás. E eu fiquei ali atrás, cercado por aqueles homens ali. Aí eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? O cara vem, o outro vem, mas ninguém faz nada. O homem de Deus, da onde ele estava, ele disse, ei, estou falando com você. Deus vai agora responder para você. Ele falou para todo mundo ali. Aquilo que você viveu no teu apartamento, naquele dia que você estava sozinho, e você caiu ao chão, e Deus tocou tuas costas. Eis que hoje eu te digo, varão, Ele completa a obra. Aí eu... Agora que eu fico pensando, você já pensou, pastor, se alguém tivesse me tocado, eu teria subido furado o telhado. Falei, meu Deus. Fiquei lá de boca no chão, um chão cheio de poeira, minha língua enrolando,
pensei que eu estava tendo um treco, porque eu não sabia ainda que era orar em língua, então, aquele, você imagina saliva saindo com a poeira. E eles me deixaram lá. Todo mundo orou, todo mundo fez, eu não voltava. E eu escutei ele dizer assim: deixa ele aí. Deus não terminou com ele. E todo mundo me deixou e foi embora. Deixaram uma luzinha acesa lá. E eu fiquei lá. E veio um anjo, meteu o pé nas minhas costas. Eu de boca no chão, com aquele guspe entrando no meu nariz, na boca, na saliva. E a mão para trás, e o anjo puxando a mão. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu disse: Pai, pela primeira vez na minha vida, depois de tantos anos, eu cresci dentro da igreja. Eu chamava Deus de Deus, eterno e poderoso. As minhas orações eram quase que uma carta: eterno e poderoso, glorioso Deus, Criador de todas as coisas. Esse era o preâmbulo da oração. Mas naquele dia eu disse: Pai. Sente o poder dessa palavra. Pai. Diga para você mesmo: Pai. Talvez muitos não tiveram essa paternidade, mas Ele é o Pai. Eu disse: Pai, senti teu poder. Deixa eu levantar. Quando eu levantei, veio uma coisa quente, eu não sei descrever o quê. Me pegou de tal maneira que eu olhava para o meu corpo e minhas mãos, e era só fogo. Fogo. Minhas mãos, braços, pernas, pés, eu era uma chama. Fogo. E eu comecei a gritar: fogo, fogo, fogo. O acampamento lá, as pessoas já tinham ido dormir. Acordaram, saíram correndo atrás de mim. Quem tocava dizia: fogo. Ali começava um desafio. Eu desafio você a crer em mim, a esperar em mim e deixar eu fazer. Esse é o desafio de hoje. Mas se você não se sente preparado para isso, sabe, não tem que ir. Porque quando Moisés foi para a sarça ardente, ele não sabia que ele ia para o Egito. Ele não sabia o que Deus queria dele. Ele foi ver o que estava acontecendo. Eu não sabia o que Deus queria de mim. Quando eu saí dali, mudou tudo. Mudou tudo na minha vida. Tudo que eu punha a mão prosperava. As empresas prosperou. O trabalho prosperou. Tudo prosperou. E dali nós fizemos, aluguei uma salinha pequena. Alguns irmãos e irmãs começaram a ir ali e nós só orávamos. E Deus ia fazendo as coisas. Ele nunca falou para mim: eu quero que você faça isso. Quando Deus te quer em alguma coisa, Ele te põe lá. Ele disse: eu levanto e eu abaixo. Há coisas grandes, escute, igreja,
Talvez você esteja só sentado aí, como eu estive durante muitos anos numa igreja. Só sentado. Ajudava, fazia muitas coisas. Mas eu nem imaginava aonde Deus ia me levar. Termino aqui. O pastor da Coreia, hoje já com o Senhor, uma das maiores igrejas ali, hoje as igrejas lá são todas grandes, mas uma das maiores, era um pastor que começou uma igreja, mal ele tinha dinheiro para comer. E ele começou a orar. E o Espírito Santo ensinou a ele a orar como convém. Exatamente o que precisa, eu vou orar. E se tornou uma das maiores referências hoje para muita gente de intercessão e oração. Se o dia que você for à Coreia passear, você vai conhecer essa igreja. Tem a história dele lá. Um homem como aquele garoto. Só tinha uns pães e uns peixes. Mas ele se tornaria uma das maiores igrejas do mundo. Amém? Está pronto para o que Deus quer fazer na tua vida? Vamos estar em pé.